além de falar do que é o burnout, eu gostaria também que o doutor abordasse por que ele acontece. Bom, ele é multifatorial, né? Não é uma coisa só. Mas a pessoa tem alguns fatores que são fatores individuais. Pessoa muito perfeccionista, pessoas têm dificuldade em falar não, aceita tudo, aceita uma carga excessiva de trabalho e não consegue dar conta. Olá, pessoal! Estamos aqui para falar de um assunto super relevante, que é o burnout. Burnout nas empresas e linkar com o nosso assunto anterior, previamente, para quem não estava no outro encontro, eu quero me apresentar. Eu sou Silvana Cracasso, educadora, e trabalho com pesquisas na área de saúde mental. Por que saúde mental? Porque, para mim, o cérebro é o grande palco da aprendizagem, ok? E não se desconecta cérebro de coração, emoção de razão. Então, no nosso assunto de hoje, o Dr. Marco vai apresentar com mais detalhes sobre essa síndrome reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um fenômeno ocupacional. Doutor Marco, pode explicar? Sim, o burnout, ele é tido como esgotamento profissional. Esse esgotamento profissional ele é muito sério, é um estado de exaustão física, a pessoa fica completamente exaurida, emocional e também mental. Então a pessoa fica realmente com baixíssima condição de dar algum tipo de retribuição profissional. E ele é caracterizado por uma queda de energia muito grande, uns sentimentos negativos e a produtividade vai lá para baixo. Então a pessoa que está com burnout, ele não é produtivo mais como ele era. Então a Então ele gente começa, pode. Desculpa. não é, ele começa a sentir uma exaustão emocional, uma total falta de condições de realizar as coisas profissionais, né? E é muito sério isso, muito sério, uma exaustão total. Chega a ter uma despersonalização, inclusive, né? E aquela frustração, né? Porque não consegue chegar na realização pessoal, e aí também adquire certos hábitos de comportamento em que as pessoas falam: nossa, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está mais cínica, com menos prazer, com menos É. paciência. Mas, doutor Marco, além de falar do que é o burnout, eu gostaria também que o doutor abordasse por que ele acontece. Bom, ele é multifatorial, né? Não é uma coisa só. Mas a pessoa tem alguns fatores que são fatores individuais. Pessoa muito perfeccionista, pessoas têm dificuldade em falar não, aceita tudo, aceita uma carga excessiva de trabalho e não consegue dar conta. Ele também, às vezes, a exigência do trabalho é muito além do que ele pode dar, então ele chega a um esgotamento, né? O esgotamento, ele não tem controle do que está acontecendo, ele chega a um esgotamento total. E isso é muito sério. Quando nós estávamos na USP, nós recebemos a informação de uma pessoa que ela nos falou o seguinte, que quando ela ia trabalhar, ela passava pela catraca da empresa, entrava na empresa, mas ao mesmo tempo ela não conseguia ir trabalhar, ela saía pela catraca e ia embora. Não Não conseguia, conseguia doutor trabalhar. Marco. E uma vez aconteceu um negócio absurdo, que ela fez isso, ela voltou para o carro dela, ela entrou no Rodanel, se sentindo muito mal, ela parou o carro e desmaiou. E quando ela acordou, ela estava sendo socorrida pelos socorristas lá. Tudo sintoma do O burnout. burnout. E ela simplesmente teve uma licença muito grande depois para se tratar. Então, pessoal, É muito ambientes sério isso. tóxicos, né? Ambientes tóxicos que
Na verdade, eles acontecem, eles se formam, porque o estresse fora do ambiente de trabalho está intenso. Temos passado por muita violência, muitas dúvidas, muitas questões, aglutinando às vezes que os meus sonhos não batem com o que a empresa quer oferecer e eu sou obrigada a trabalhar. Enfim, diversos fatores, excesso de trabalho, falta de condições até de se cuidar emocionalmente trouxeram essa situação para as empresas, o que direcionou para a regulamentação do que nós citamos no nosso encontro anterior, que eu sempre dou uma olhadinha aqui, que é a NR1. Né? E a NR1, eu anotei aqui para vocês, ela entra como um recurso poderoso, traz diretrizes atualizadas para a gestão desses efeitos colaterais que esse estresse laboral causa. Então, é uma gestão de riscos psicossociais, ajudando, veja bem, ajudando as empresas a identificar e agir contra esses fatores de estresse e desequilíbrio emocional na empresa. Então, ela vem, na verdade, como apoio às empresas e ao funcionário também. E isso vai ter um desdobramento não só na saúde mental do funcionário, mas também para a própria empresa, né, doutor Marco? Sim. Porque o burnout, ele causa uma redução muito grande no desempenho do funcionário e é um custo elevado para a empresa. Depois tem que afastar o funcionário, ele tem que entrar com toda a parte de tratamento, porque os sintomas são muito fortes. Tem os sintomas físicos, que é fadiga, dor de cabeça, problemas gastrointestinais, sintomas emocionais como ansiedade, depressão, enfim, a pessoa fica muito irritada, ela começa a ter um comportamento de isolamento, aquilo que se chama cinismo, absenteísmo, enfim. É muito, muito ruim para a empresa ter pessoas com burnout. E o prejuízo para a empresa é muito grande, né? Então, é importante que as empresas cuidem dos funcionários para que eles não cheguem nesse nível de burnout, né? Nós vamos discursar um pouquinho mais sobre o burnout. Eu estou fazendo assim um 360 aqui para a gente saber exatamente do que a gente vai falar, porque nós estamos trazendo aqui, né, um problema humano que está acontecendo nas empresas e sendo a empresa um espaço laboral, não dá para negar que a empresa ela é exatamente as pessoas que trabalham nela. Então, problemas administrativos, eles acontecem e se resolvem. Problemas humanos é mais específico e entra agora uma regulamentação para que esses problemas humanos possam ser não só olhados, mas também, como eu disse no encontro anterior, cada empresa vai ter o seu psicólogo. Muito bem. Aí vem um outro problema. Esse profissional, ele vai trabalhar em cima do quê? De que projeto? Então, nós, da Intelectus Clínica Escola, em parceria com a NPT, nós já havíamos desenvolvido vários projetos, inclusive de gestão, inclusive de passagem de pai para filho, que tem um nome isso, né, doutor Marco? Que nós fizemos um projeto muito bacana. E agora com o burnout também. Precisa ter, não dá para chegar sem alicerces seguros. Então nós vamos trazer também para vocês hoje como se resolver junto com a normativa esse problema. E a gente traz aqui um biofeedback de HRV como ferramenta complementar integrativa para essa legislação maravilhosa que entra nas empresas que hoje colabora com a saúde mental dos trabalhadores. Doutor Marco, o que o biofeedback tem a ver com essa legislação? Onde o biofeedback entra agregando valor à legislação, à empresa e à saúde emocional do funcionário? Bom, o biofeedback, como o nome diz, é o feedback biológico, é uma retroalimentação biológica. O que significa isso? São equipamentos que você pode monitorar como está a tua fisiologia e como alterar essa fisiologia
de uma forma consciente, de uma forma volitiva. O biofeedback de HRV, HRV é um termo em inglês que fala que é Heart Rate Variability, ou seja, variabilidade da frequência cardíaca. Então, e esse marcador biológico HRV, ele pode ser monitorado por equipamento de biofeedback que é chamado CardioMotion. CardioMotion é um produto nacional desenvolvido no Centro de Inovação da USP, em que nós desenvolvemos esse equipamento em 12 profissionais, do pessoal da área da fisiologia, da área da psicologia, enfim, da informática, da ciência da computação, e nós então desenvolvemos esse aparelho, o CardioMotion, exatamente para ajudar as pessoas quando estou muito estressado, ansiosa, tudo isso que a gente falou. Ótimo, doutor Marco. Então está dentro do burnout. Está dentro do burnout. Características do burnout. Então, fisiológicas, o que o burnout pode desencadear? Então, como nós falamos no início já, o burnout ele tem diversas conotações, né? Tem diversas. Ele traz, por exemplo, a pessoa fica exaurida, fica exausta, completamente exausta. Ele tem pode ter problemas cardiovasculares. Enfim, ele tem uma exaustão imensa. Eu gostaria de dizer que nós temos características do burnout que no seu desdobramento pode gerar outras complicações de saúde mental. Por exemplo, uma teoria que nós estudamos muito, da LIP, doutor Marco, ela fala sobre a característica de exaustão, que ela tem um ciclo. E é muito perigoso, porque esse burnout pode levar a pessoa a uma depressão, né, doutor Marco? Pior que isso. Isso está do modelo quadrifásico da Marilda Lippe. Marilda Lippe é uma cientista brasileira, reconhecida mundialmente pelo trabalho dela. Ela tem mais de 150 publicações, tem vários livros escritos, é uma autoridade. Ela é professora da PUC de Campinas. E ela traz desse modelo quadrifásico que a pessoa pode passar por 4 fases que inicia com o estresse. A primeira fase é a fase do alerta. É aquela fase boa, aquela fase em que a pessoa está agitada para fazer as coisas e que se chama do eu-estresse, o estresse bom. Mas se essa fase ela permanece, ela pode cair na segunda fase, que é a fase de resistência. Na fase de resistência, a pessoa já começa a se sentir mais cansada, mais exaurida, enfim, já começa a ficar meio complicada a situação dela. E o burnout estaria aí nessa segunda fase? Ela pode ter na terceira fase. Ah, ok. Já começa na quase exaustão. Puxa vida, é sério então. Na quase exaustão, então a pessoa já tem complicações sérias de saúde cognitiva, emocional, enfim, a saúde fisiológica já está sendo afetada, que é chamada de quase exaustão. E a quarta fase é a fase da exaustão, fora que realmente a glândula adrenal para de produzir o cortisol bom, né, a quantidade boa de cortisol, de adrenalina, e a pessoa fica completamente... Pode ter uma série, não só motivação, ela pode ter uma série de patologias, às vezes precisa ser internada para ser tratada no hospital. Exatamente. Porque chegou no excesso, transbordou. Então, doutor Marco, assim, uma coisa bem interessante, eu estava conversando com um psiquiatra e ele estava me dizendo sobre essas características do burnout, que ela realmente se inicia com uma irritabilidade, uma coisa inexplicável. A pessoa fala, mas eu estou bem, eu não tenho motivo para estar desse jeito, não consegue identificar, e começa a sentir reações físicas, um frio no estômago, na espinha, uma sudorese, e o corpo fala, o corpo começa a denunciar, né? E aí, doutor Marco, porque a minha área, né, cognitiva, então eu digo também que na conversa com esse psiquiatra, ele disse que o burnout, que também leva a um estresse, também leva a uma depressão, junto um monte de vacinação, que o doutor Marco falou, mexe muito com a regulação de hormônios, de índices. E o burnout, ele leva, essa exaustão que o burnout traz, ela leva a esse estresse. E olha só o que acontece, gente. Então é uma questão de promoção e prevenção.
ela não é só uma questão de saúde mental, ela é uma questão de saúde das empresas, gestores e tudo mais. Por quê? Porque esse indivíduo, ele deixa de ser produtivo. Esse indivíduo, parece que, pelo que o psiquiatra me falou, apaga a mente dele. E isso tem uma explicação neurofisiológica, que o Dr. Marco vai comentar aqui com vocês. Por quê? Porque aquela relação cérebro-coração, nervo vago que ele citou, é uma conversa direta das minhas emoções com a minha razão, e quando eu estou me sentindo invadida, em perigo, em desvalia, corta-se uma conexão muito importante que tem a ver com centros neurais. Pode falar, assim, doutor. Você está falando do estresse agudo. Quando a pessoa passa por estresse muito intenso, existe um chamado sequestro da amígdala. As conexões da córtex pré-frontal que trabalha na inibição da amígdala cerebral, ele tem um mecanismo que ele perde um pouco essa inibição, e a pessoa então, a amígdala do hipocampo, que é um centro neural que nós temos aqui bem no cérebro, né, um em cada lado, ela é responsável pela nossa sobrevivência, medo, para agressividade, enfim, ela assume a situação e torna-se muito agressiva. Muito agressiva. Isso é um pico, né, um estresse agudo. Exatamente. Então, assim, o que o Dr. Marco está querendo dizer para vocês, que o burnout, ele pode levar a um pico agudo numa situação crítica de estresse absurdo, e nós comentamos no outro encontro que essa amígdala cerebral é uma estrutura no cérebro responsável por nos alertar do perigo, e essa estrutura parece que ela fica assim, inflamada, aumentada, e o Dr. Marco pode... Hiperreativa. O Dr. Marco pode explicar melhor, e isso nos causa o prejuízo cognitivo. Quando ele fala de córtex pré-frontal, eu vou falar para vocês aqui, psicólogo vai entender. O leigo que não entende, nós temos aqui na frente o chamado córtex pré-frontal. Ele é nosso executivo, ele é aquele executivo da nossa empresa, é aquele que organiza a nossa mente, os nossos pensamentos, nos torna produtivo, controla os nossos impulsos. E se esse executivo adoece, nada mais acontece, né, doutor Marco? A córtex pré-frontal é responsável pelas funções cognitivas e executivas, né? É foco, atenção, toma decisão, controle de impulso, enfim, ela é extremamente importante. Agora é a hora, né? Então temos todos esses problemas com burnout, e olha que incrível, biofeedback de HRV, que é isso? Biofeedback cardio-emotion, cardíaco e emocional, ou seja, se eu estou com o meu emocional abalado, o meu coração vai sentir. Se o meu coração sente, ele manda uma informação para o meu cérebro, e o meu cérebro libera um monte de substâncias que vai fazer mal para o meu corpo. Mas aqui, para trazer para vocês que nós temos uma solução para esse problema, através da única via de acesso natural que pode nos ajudar, complementar essa medicação ou não medicação, evitar isso, prevenção ou promoção de saúde, que é através da respiração precisa, respiração em coerência. Dr. Marco, biofeedback, cardio emotion, aqui ele se presta. Então, então, o cardio emotion, ele traz uma condição de fazer uma análise de como está o equilíbrio emocional da pessoa. E, ao mesmo tempo, ele traz técnicas de treinamento para que a pessoa consiga entrar no equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Quando o sistema nervoso autônomo equilibra, ele está equilibrando a parte fisiológica e a nossa parte psicológica também, a psicoemocional. Então, é muito importante esse equilíbrio do psicossomático na saúde. Que é o que a lei diz, né? As questões psicossociais, que tem a ver com psicossomático. Então, pessoal, eu acho que nós estamos já esgotando aqui uma breve introdução sobre o assunto. Vocês podem entrar nas nossas redes sociais, nós temos cursos sobre esse assunto, e aí nós podemos recebê-los, inclusive querem nos fazer uma visita, tirar dúvidas, é só entrar em contato com a gente que a gente
podcast vai estar disponível. Do mais, nós vamos agora nos despedindo, agradecendo a presença, e o próximo encontro nós traremos outro tema interessante. Inclusive, se quiserem deixar sugestões de tema, podem entrar em contato e deixar a sugestão no endereço aqui embaixo. Combinado? Muito bem. Tá ok, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.